Meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu decidi compartilhar minha jornada de aprendizagem AD no Senac, um pouco da minha jornada de aprendizagem presencial na ETEC de São Paulo. Mas como eu acabei os cursos, decidi fazer esse vídeo contando como que tem sido a minha vida pós-formada e como que eu sinto que está o mercado de trabalho. Mas antes eu quero explicar um pouco como que foi a minha jornada profissional e como que eu cheguei em design de interior. Eu era analista de crédito em uma fintech aqui de São Paulo. Eu fiquei lá por 4 anos e meio. Eu era o que o pessoal do Twitter fala que é o CLT Premium. Eu tinha um salário bacana, eu trabalhava 100% home office, a empresa era toda legalzona, que tem mesa de ping-pong na sede, horário flexível, aquela coisa de gestão horizontalizada. Típico empresa que tem tobogã na sede, esse tipo de empresa. Mas ao longo desses 4 anos e meio, a empresa foi mudando o perfil dela, então de empresa legalzona do mercado, ela acabou virando mais um banco tradicional brasileiro. Eu não estava mais feliz de trabalhar lá, eu me sentia extremamente pressionada todo o tempo, era pressão por números, era pressão por produtividade, era pressão por aprovação, coisa que até é antiético, né? O analista de crédito ele não pode ser enviesado a aprovar créditos, né? Isso é contra a política. E eu percebi que isso estava influenciando muito na minha vida pessoal, a ponto de eu estar com problemas de memória, não ter mais prazer em fazer os meus hobbies, coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu estava bem decepcionada lá, estava muito triste, eu não aguentava mais trabalhar lá, eu acordava chorando, terminava o dia chorando, terrível. Sem contar que eu vivia constantemente com a pressão de que a profissão analista de crédito iria morrer, porque as automações já estavam acontecendo dentro da empresa, então isso já estava virando uma realidade. Então eu tentei até migrar para a área de análise de dados, fiz esse trabalho lá dentro, mas não consegui efetivamente mudar de cargo. Eu tinha estudado muito para aprender análise de dados, fiz muitos cursos, foram muitas horas, muitas aulas aprendendo dados, e eu tava cansada, falei, gente, eu não aguento mais ver sobre isso, estudar sobre isso, não consegui uma oportunidade, continuar aqui como analista de crédito, recebendo essa pressão. E aí eu vi o curso de design de interiores, estava com matrícula aberta, e falei, putz, vou fazer, né? Eu gosto tanto disso, eu fico brincando que sou arquiteta formada no YouTube, vou me matricular pro curso de design de interiores. Aí começaram as aulas do Senac, eu adorei, gostei muito, assim, mas eu tinha zero pretensão de mudar de carreira, de mudar de profissão. O que eu queria mesmo era mudar de empresa, né? Quem sabe um cargo de analista de dados em uma outra empresa. O design de interiores era mais uma válvula de escape, era mais para ocupar a minha cabeça, porque eu precisava. Eu tava ficando meio biruleibe das ideias lá na fintech, então o design de interiores era unicamente para esse objetivo. Então, um dia que eu recebi um aviso muito sutil lá na empresa de que assim que liberassem as contratações de novos analistas, eu seria desligada. Eu estaria no próximo desligamento. E eu fiquei surpresa porque eu não fiquei triste com essa notícia, eu fiquei aliviada. Foi uma sensação de alívio tão grande. Foi aí que eu comecei a olhar para design de interiores como uma possível transição de carreira. E aí que eu fui procurar saber sobre o curso técnico de edificações e toda essa história que eu já contei em um outro vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na tela. E aproximadamente uns 2 meses depois, eu realmente fui desligada e eu realmente fiquei muito aliviada, fiquei feliz por aquilo que tá acontecendo comigo. Conversei com meu marido e falei, ó, estou pensando realmente em fazer transição de carreira, eu tô gostando muito do curso, quero fazer edificações se eu passar na prova. Eu ainda não tinha passado, né, ainda não sabia da matrícula. E é isso, eu não quero voltar para a área financeira, só se eu precisar muito, e eu quero muito não precisar voltar. Meu marido super concordou, ele tava vendo tudo que eu tava passando, né, na fintech, então ele super concordou e super me apoiou, ainda bem. Quando eu passei na ETEC, fiz a matrícula, eu falei pro meu marido, falei, ó, vai ser pauleira, né, eu fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, e vou precisar da sua ajuda, enfim, e a gente concordou eu ficar sem trabalhar, né, nesse 1 ano e meio que eu faria os cursos. Mas aquilo me incomodou muito, ficar sem renda, enfim, eu fiquei bastante incomodada com isso. Então, eu fui procurar estágio. Eu lembro que eu tava com uns 2 meses de curso, eu consegui um estágio em edificações. Era uma empresa de engenharia que executava retrofit, reformas e construções também do zero, mas era mais difícil, de imóveis comerciais e corporativos. O foco deles era esse tipo de construção, de empreitada. Mas eu acabei ficando pouquíssimo tempo lá nesse escritório. Era uma empresa muito legal. Eu cheguei num momento, dava pra perceber que eu cheguei num momento de revolução lá dentro.
dentro, a empresa estava ficando um pouco mais jovem, um pouco mais próxima dos funcionários, o ambiente lá dentro do escritório era muito legal, e mesmo com a mão de obra, tanto terceirizado quanto mão de obra própria, todo mundo falava muito bem da empresa, todo mundo falava, né, essa empresa aqui é uma mãe, enfim. Mas eu fiquei pouco tempo lá, porque a obra que eu estava alocada, que era pertinho da minha casa, que seria uma reforma da demolição até a entrega da chave para o cliente que eu iria acompanhar, ela acabou travando, né, teve uma questão de projeto que teria que ser revisada, refeita, então ela teve uma pausa, e nessa pausa eu fui convidada para ir para uma outra obra, que era dentro de uma indústria que fica aqui em Ribeirão Pires, e eu não achei tão interessante a proposta, eu recusei, inclusive, né, eu falei que eu não queria ir, e nessa mesma época minha mãe estava passando por um tratamento, e o SUS chamou ela, né, e quando é SUS a gente não pode recusar, né, e eu precisei acompanhar ela nessas consultas, nesses procedimentos que ela foi fazendo, então foi conveniente, né, eu acabar saindo ali da empresa, mas foi um mês e meio muito bacana, muito legal. E ao longo do curso, ainda fiz algumas outras entrevistas, mas nada muito interessante. Fiz entrevista para empresa de light steel frame, fiz entrevista para empresa que faz projeto hidráulico para loja de shopping, fiz entrevista para uma outra empresa que faz forros de PVC, enfim. E nenhuma eu falava, é tudo muito nichado, não tô gostando muito disso, não é tão interessante para mim. Acabei não fazendo mais nenhum estágio durante todo o curso, nem para design de interiores, nem para edificações. Lembrando que todas essas entrevistas que eu fiz foi para edificações, era sempre estágios, vagas para edificações. Mas aí no finalzinho de 2025, outubro, novembro, em outubro, na verdade, apareceu uma vaga para estágio em edificações em uma empresa de engenharia X. Pesquisei essa empresa de engenharia nas redes sociais, sites, essas coisas, eu achava, na verdade, mais de uma empresa, eu não tinha certeza de qual delas era a empresa que eu estaria me candidatando, mas me candidatei, não fui chamada para entrevista, não responderam meu WhatsApp, nem meu e-mail, e ok, vida que segue. Só que um mês depois, de novo, foi mandada essa vaga, e fui atrás, falei, professora, você conhece essa pessoa? Não, mas manda mensagem de novo, né, foi um colega meu que me indicou, enfim, mas manda mensagem de novo, né? Tenta. Falei, tá bom. E tentei, realmente. E dessa vez a engenheira me respondeu. E dessa vez eu consegui linkar o Instagram que eu estava achando com a empresa que eu estava me candidatando. E o Instagram falava que o escritório de engenharia ele executava reforma de interiores de móveis de alto padrão. Achei super interessante. Eu falei, gente, se eu conseguir essa vaga, vai ser muito legal, porque eu vou aprender muito, eu vou estar dentro do contexto de design de interiores e vai ser um grande aprendizado, uma grande oportunidade. A engenheira me respondeu, falando que a vaga ainda estava em aberto, pedindo para mandar o currículo. Eu já tinha mandado currículo, mas assim, mandei de novo. Eu falei, deixa. Mandei de novo e-mail, mandei de novo WhatsApp. E aí ela ficou uns 3 dias sem me responder. Eu falei, esquece, né? Isso aí já foi. Mas ela me respondeu, ela falou que pra gente marcar uma entrevista, enfim. Aí demorou mais 3 dias pra marcar a entrevista. E quando marcou a entrevista, precisou remarcar a entrevista. Eu falei, gente, tá muito... Eu tava até desesperançada, assim, porque eu falei, nossa, acho que não vai rolar. Mas rolou. A entrevista aconteceu numa quinta-feira e na segunda-feira eu já estava na obra trabalhando, vendo o que tinha para fazer. Então hoje eu estou empregada, eu sou fiscal de obra, faço gerenciamento de obra, eu fico ali full time em obra, vendo se a mão de obra tá seguindo o projeto, se não tá seguindo o projeto, por que não tá seguindo, apareceu algum problema, buscar uma solução, às vezes acontece de precisar comprar alguma coisa ali na urgência, eu vou comprar para não precisar de mandar aprovação para o cliente, né? Agilizar as coisas para elas acontecerem o mais rápido possível, com mais fidelidade ao projeto possível e com o mais zelo possível também, né? Então, hoje essa é a minha rotina. Eu consegui essa vaga pelo curso de edificações, não foi design de interiores, mas eu confesso que hoje os conceitos que eu aprendi, que eu vi em design de interiores, são o que mais influenciam no meu trabalho, no meu dia a dia, até por conta que essa questão estética, essa questão visual é muito que conta. Então, apesar de eu ter conseguido por edificações, eu considero que o meu contexto de design de interiores é o que mais me ajuda. Eu vou deixar, inclusive, passando uns vídeos de BOs que foram acontecendo, vídeos que eu faço no dia a dia, que é do meu dia a dia de trabalho. Eu vou deixar passando para vocês verem como que é, assim, né, o que eu faço, de fato.
Esses dias uma inscrita do canal, ela fez um comentário falando que achou interessante a minha jornada, né, de fazer design de interiores e fazer edificações. E se eu recomendava, né, fazer primeiro design de interiores e depois edificações. Pra quem não conseguiria fazer, né, os dois cursos ao mesmo tempo. E eu falei que era uma jornada interessante de se fazer, porque se a pessoa gosta dessa parte criativa, dessa parte artística, essa parte mais estética, se ela começar por edificações não tem muito disso, né? Então, eu acho que a pessoa meio que murcha. E o risco da pessoa querer desistir, eu acho que é um pouco maior. Só que agora, olhando para o mercado de trabalho e estando dentro do mercado de trabalho, feito entrevistas já dentro do mercado de trabalho, infelizmente, edificações que te dá mais chances de entrar no mercado, de conseguir um estágio, de conseguir um emprego mesmo, né? Um emprego CLT, um emprego com vínculo PJ, enfim. Hoje eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Ainda concordo que quem gosta de design talvez se frustre por entrar primeiro em edificações. Porém, para quem precisa trabalhar, vai em edificações. Vai em edificações e depois faz o design. Mas não desiste, né? Se você realmente gosta, não desiste. Vai pro design. Depois de edificações. Mas assim, edificações é realmente, eu acho que o que dá, o que te empurra para entrar no mercado de trabalho da construção civil. Queria comentar um pouco do que eu tenho achado, né, desse mercado, principalmente, né, onde eu estou inserida, que é na reforma de interiores. Primeiro desafio, assim, que eu acho... Na verdade, foi um choque cultural, porque eu vim de uma realidade onde a gente contrata um pedreiro, e esse pedreiro faz tudo. Esse pedreiro, ele assenta piso, ele assenta azulejo, ele instala torneira, instala privada, ele quebra parede, ele instala porta, instala janela. Quiçá, a gente contrata um gesseiro, né, pra fazer. Mas, assim, por exemplo, elétrica é esse mesmo pedreiro. O pedreiro que a gente contratou para colocar no piso é o pedreiro que vai passar a fiação. Eu vim dessa realidade e hoje eu tô numa realidade bem diferente, onde é cada um no seu quadrado. O azulejista é azulejista, o gesseiro é o gesseiro, o eletricista é o eletricista, o encanador é o encanador. E esse, assim, foi o primeiro choque, assim, de realidade que eu tive. Falei, putz, e assim, eles realmente não se misturam, ninguém mexe no trabalho de ninguém. Eu falei, gente, isso é tão diferente do que eu estava acostumada. Isso tem sido um desafio. Outra questão de ter muito cotovelo, né, na operação, porque hoje eu trabalho por escritório de engenharia que executa a reforma. Então, existe um arquiteto que fez o projeto, bonitinho lá, e existe a engenharia que está executando aquele projeto, que contrata o prestador de serviço, que agiliza tudo. E, por vezes, a gente tem que ir lá no arquiteto, muitas vezes, inclusive, confirmar algumas informações. Às vezes tem informação conflitante no projeto, tá faltando alguma informação, tá faltando algum detalhamento, e você tem que ir lá no arquiteto, e às vezes o arquiteto tem que ir lá no cliente. Então, esse monte de cotovelo que tem na operação também tem sido bem desafiador para mim, mas aprendendo muito, 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 principalmente sobre projeto. Apesar de eu estar na execução, eu vejo o quanto um projeto bem feito, o quanto um projeto bem detalhado ajuda, agiliza. Você acha que, não, mas é só ligar, é só perguntar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Não é só. Uma mensagem no WhatsApp vira 50 áudios de 5 minutos. É muito fácil você virar 50 minutos de áudio. Então, realmente, um projeto bem feito faz a diferença. E pra finalizar, comentar do que eu tô achando de mais legal de estar atuando nessa área. Além do óbvio, né, que eu estou aprendendo muito, 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 muito. Estou aprendendo muito. É sobre isso. É sobre agora eu pensar minimamente nos detalhes de decisões que eu tô colocando no projeto. Por exemplo, essa semana aconteceu de ter que instalar um acabamento de registro e coisas que eu nunca vi no Senac nem na ETEC. O registro é de uma marca e o acabamento de registro é outra. E aí os dois não se conversam. Só que aí o que existe? Existem conversores, né? Existem peças, gambiarras, que fazem as duas coisas se comunicarem. Só que aí você usa essa peça, o negócio fica feio, o negócio fica pra fora da parede, ou fica pra muito dentro da parede, aí você precisa de uma outra gambiarra pra deixar longe da parede, só que aí... E aí é uma gambiarra em cima de outra gambiarra. E você pensa, meu Deus do céu, se a gente já sabia desde o começo que o acabamento ia ser dessa marca, por que a gente já não colocou o registro da mesma marca para não ter essa dificuldade depois? E é uma coisa pequena, e no final se transforma numa grande bola de neve, porque você tá com um monte de acabamento de registro lá na sua residência, em todos os banheiros, vamos dizer assim, que você não consegue instalar por conta disso. Falei, putz, estou aprendendo muito.
muito, é sobre isso. Outra coisa que eu estou achando muito legal é porque nos meus últimos vínculos de trabalho, eu era analista de crédito imobiliário, então eu não via muito bem o resultado do meu trabalho. Beleza, aprovou o crédito. Quando era o crédito imobiliário, ainda eu vi o resultado, porque era a pessoa conquistando o imóvel próprio dela, o primeiro imóvel, um segundo imóvel, a sala comercial dela, enfim. Tinha um resultado físico, um resultado tangível do meu trabalho. Eu via o resultado daquilo. Quando eu tava trabalhando nesse último emprego, que eu estava aprovando empréstimos, era muito difícil, porque assim, por mais que a pessoa falasse, eu quero empréstimo pra investir na minha empresa, a pessoa podia usar o empréstimo dela para ela fazer o que ela quisesse. E muitas vezes o cliente era uma esteira, né? Uma empresa grande. Então, muitas vezes eu nem sabia se o cliente tinha mesmo sido aprovado no final da esteira, se ele tinha conseguido o valor todo de crédito e se ele realmente ia usar o dinheiro dele para a finalidade que ele me falou lá no começo. Estar num trabalho onde eu vejo, onde o resultado é absolutamente tátil, é físico, é aquela coisa de você pegar o projeto e você falar assim, nossa, a paginação do piso tem que ser assim, assim, assado. E você olhar para o piso e ver que aquilo que tá no papel está ali, né? Então, isso tem sido muito legal. Eu não tinha noção do quanto isso faz diferença pra mim, né? Eu, Priscila profissional, o quanto dá mais propósito pra minha atividade profissional eu saber que o resultado do meu trabalho é algo tangível. Não que o empréstimo não fosse tangível também, mas era uma coisa muito mais distante. Então, é uma outra coisa que estou achando muito, muito legal. Eu acho que esse vídeo ficou absurdo de longo, me desculpas, mas tô há algum tempo sumida, realmente, porque, né, o trabalho tem consumido bastante, mas queria contar aqui que deu certo, é sobre isso, né, estou colhendo os frutos de tudo que eu plantei ali durante 1 ano e meio que eu tava estudando, tanto na ETEC quanto no Senac. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, vamos bater papo, não esquece de deixar um curtir neste vídeo e considera se inscrever no canal, que eu pretendo continuar postando como que tem sido a minha vida de pós-formada.